Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Marcos do canal Como Fazer Pixel Art e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como construir uma boa paleta de cores. Porque ter uma boa paleta de cores é essencial quando você está construindo pixel art. Principalmente se você está fazendo pixel art para jogos. Porque, diferentemente de uma ilustração onde a gente tem todos os elementos na mesma tela e é fácil balancear as cores, quando a gente está fazendo pixel art, muitas vezes a gente desenha os elementos separados, mas a gente precisa uni-los depois dentro do jogo. E a gente precisa que eles estejam harmônicos, que as cores estejam conversando, mesmo nas combinações mais inesperadas de cores. E foi pensando nisso que eu resolvi gravar este tutorial. Eu vou mostrar para vocês como construir uma paleta de acordo com os valores HSL que a gente tinha falado nesse vídeo que está aparecendo aí em cima. Pelo menos eu vou mostrar a forma como eu construí a minha paleta e que estou usando no meu jogo. Essas aí são algumas das artes que eu fiz usando dessa paleta. Mas independente do estilo das cores, do estilo das artes, construir uma paleta com os valores HSL serve para qualquer tipo de paleta de cores. Então assista esse vídeo até o final se você quer ter artes mais harmônicas, porque eu tenho certeza que você vai tirar bom proveito dele. Além disso, no final também eu vou mostrar para vocês como a gente faz para criar novas cores que nós não temos na nossa paleta. Porque às vezes a gente está usando uma paleta já criada, ou mesmo nós criamos a nossa paleta que tá legal, mas em determinado momento ou outro a gente precisa de uma cor que não tem na paleta, que as cores da paleta não servem. Como é que a gente faz? Como é que a gente cria uma nova cor que combine com a nossa paleta? Eu vou te mostrar isso no final desse vídeo quando a gente terminar de fazer a paleta. Então se você curtiu, se você quer aprender a fazer boas paletas de cores, já deixa um like aí nesse vídeo para me dar uma força. Se você não é inscrito, mas gosta de pixel art, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nesse canal aqui a gente só fala sobre isso, a gente só fala em como nós melhoramos cada vez mais na pixel art. Mas bora lá então aprender a fazer paleta de cores. Mas antes da gente começar a fazer a paleta na prática mesmo, a gente tem que tomar algumas decisões que vão guiar o processo de criação da nossa paleta. A primeira coisa que a gente tem que escolher é qual será o sentimento que o nosso jogo vai passar para quem está jogando ele, ou o sentimento que a pessoa que está vendo a nossa arte vai sentir. A forma como a gente escolhe as cores, como a gente conduz os valores HSL, vão trazer sensações diferentes para a nossa arte, vão trazer sensações diferentes para quem está vendo. Então nós temos que decidir como nós trabalharemos esses valores. A minha sugestão para vocês é abrir o Pinterest ou qualquer outra ferramenta de busca e pesquisar por referências para a gente poder analisar como outros artistas fizeram. Por exemplo, nessa imagem aqui, abrindo ela, nós podemos tirarmos algumas informações sobre como o artista conduziu a escolha das cores dele. Logo de cara, a gente percebe que esta é uma imagem com bastante tons claros, certo? E esses tons claros são bastante saturados. Olhem este verde ali mais claro de cima, esse laranja aqui da pedra. Ele optou por escolher cores claras saturadas, enquanto as cores médias, aqui por exemplo essa grama, o tronco da árvore e a ponte, as cores elas são menos saturadas do que as cores claras. Então essa foi a lógica que ele seguiu. Cores claras saturadas, cores médias menos saturadas. E este foi o sentimento que ele causou para nós. Se você observando essa imagem, gostou dela e acha que o sentimento é semelhante com o que você quer passar com a sua paleta, talvez seguir a mesma lógica que o artista pode te ajudar. Se a gente olhasse aqui para baixo e pegasse, por exemplo, esse outro exemplo aqui, a gente percebe que a gente tem uma imagem com cores bem claras também, igual no exemplo anterior, só que nesse caso aqui, as cores elas são mais desaturadas. O fato de nós termos cores claras torna o jogo um pouquinho mais casual, um pouco mais leve, só que diferentemente do exemplo anterior, que também tinha essa imagem um pouco mais leve, esse aqui é um pouco mais dessaturado. Mesmo as cores claras, como os tons médios, eles estão com uma saturação relativamente mediana, não é alta, igual no exemplo anterior. Então ele já passa um sentimento diferente. O sentimento continua talvez semelhante por ser um jogo claro e leve, mas pelo fato de ser desaturado as coisas ficam diferentes. Se a gente descesse aqui e abrisse, por exemplo, esse outro exemplo aqui, perceba que a gente tem uma imagem com cores dessaturadas, igual à última, só que diferentemente da última, a gente tem tons bem escuros agora. Tem tons claros, sim, mas como tem muito mais tom escuro predominante na imagem do que o exemplo anterior, essa imagem aqui, ela passa um sentimento diferente.
aqui a gente já tem uma imagem um pouco mais carregada. O sentimento fica diferente. Não sei explicar como, mas vocês têm que concordar comigo que olhar esta imagem aqui causa uma sensação diferente de olhar essa. Então por isso que é importante a gente buscar por referências, porque a partir do momento que a gente veja uma referência que está passando o sentimento que a gente quer, a gente só precisa analisar ela para seguir a mesma lógica. Uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar é abrir a imagem que você tenha gostado como referência, abrir ela no teu software de edição para você conseguir pegar o conta-gotas e às vezes ver onde está posicionado os valores HSL dessa imagem. Você pode analisar as informações, ver os dados delas e ver e tentar descobrir assim a lógica que o artista seguiu. Aqui logo de cara a gente sabe que tem cores escuras e cores dessaturadas, mas talvez analisar cor por cor e ver onde está posicionado os valores dela pode te ajudar na hora de tomar as decisões que vêm a seguir. No meu caso, meu jogo vai ser um jogo casual, então por conta disso eu optei por usar cores mais saturadas e cores mais claras no geral para causar uma sensação um pouco mais leve, uma sensação um pouquinho mais convidativa para quem olhar essas artes. Então eu tomei todas as minhas decisões na hora de construir a paleta pensando nisso, em ter cores claras e leves, mas ao mesmo tempo também ter umas cores um pouco contrastadas. E agora que todas essas decisões foram tomadas, a primeira coisa que a gente tem que fazer então na prática para começar a criação da nossa paleta é escolher uma cor inicial, que no meu caso é essa aqui, que vai dar origem a todas as outras cores. Eu optei por começar pelo amarelo porque, como eu falei, o meu jogo vai ter cores bem claras, então o amarelo é a cor mais clara que existe no aspecto das cores aqui, então eu decidi começar por ele. Também porque eu gosto muito de amarelo e eu considero ele uma cor problemática às vezes quando a gente está construindo paletas em HSB, então eu comecei por ele porque eu acreditava que começar por ele seria melhor no meu caso. Mas a minha recomendação para vocês é que comecem a partir do elemento principal do jogo de vocês, o que vai mais aparecer em tela. Enquanto eu estudava sobre cores, a maior parte das pessoas indicava para começar pelo tom da grama, porque a grama está presente em quase todos os mapas o tempo inteiro. Talvez você tenha um jogo ou uma imagem que não tenha grama, então a cor verde, a cor da grama não serviria no seu caso. Mas no geral o que você deve fazer é pegar esse elemento principal, que seja grama ou qualquer outra coisa, e definir qual será a cor dele, porque a partir dessa cor, desse elemento principal, é que as outras cores virão. No meu caso eu tenho um amarelo e eu tenho um amarelo bem claro, o brightness dele está em 100%, porque como eu falei para vocês, eu queria uma paleta bem clara, então a minha primeira cor já foi bem clara. E agora que a gente tem a cor inicial, o que a gente precisa fazer é decidir quantas matizes de cor diferentes nós vamos ter no nosso desenho. O que é matizes de cor diferente? O que significa isso? Se a gente vir aqui no Hue, no aspecto HSB, percebam que a gente tem 360 graus de cores diferentes. Cada um desses grauzinhos aqui é uma matiz diferente de cor. Conforme a gente vai mudando esse grau, essa matiz vai mudando e a cor apresentada se torna diferente. Então, de início, a gente tem que decidir quantas matizes diferentes nós vamos ter. Digamos que eu quisesse ter apenas 4 matizes de cor diferente e trabalhasse a minha imagem nessas 4. Eu poderia pegar esse amarelo aqui, mexer um pouco talvez aqui no verde, posicionar outro aqui no azul e por último posicionar um no vermelho. Eu criei aqui 4 matizes diferentes mexendo só no Hue. Na primeira etapa a gente vai construir matizes diferentes e vai mexer só no Hue. Nós vamos ignorar a saturação e o brilho nesse instante. No meu caso, eu optei por construir uma paleta de cores com 12 matizes diferentes, porque eu queria uma paleta grande, eu queria uma paleta que me trouxesse bastante diversidade e muitas possibilidades quando eu estivesse desenhando, porque meu jogo vai ter muitos mapas diferentes, com cores diferentes, então eu queria algo que me trouxesse essa possibilidade, então eu construí 12 matizes de cor diferente. E para fazer isso, o que eu fiz foi muito simples. Eu abri uma calculadora, sim, vocês vão ter que abrir uma calculadora se vocês quiserem uma paleta matematicamente perfeita, e calculei, dividi os 360 graus que a gente tinha do Hue, né? A gente tem 360 graus de Hue, eu dividi esses 360 graus pela quantidade de cores diferentes, de matizes de cores diferentes que eu queria ter. O resultado aqui que ele nos deu significa o quantos graus de posição a cor próxima está posicionada. Aqui no caso ele nos deu 30 graus. Se eu pegasse o amarelo inicial aqui, vocês vão ver que ele está posicionado em 60 graus. Se a gente fosse para o verde, a gente iria para 90 graus, porque ele se deslocou 30 graus para a direita. Indo para o próximo verde, ele se deslocaria mais 30.
Para o próximo, mais 30, mais 30 e mais 30. Se a gente fosse para a esquerda, a gente diminuiria 30. Então, esse cálculo que a gente fez na calculadora foi simplesmente para nos dar a variação da posição onde estaria o nosso rouet. Se você escolhesse, por exemplo, fazer 4 cores, como era no exemplo que eu mostrei ali no começo, a gente pegaria 360 e dividiria por 4 matizes diferentes. Então, para a gente construir uma variação dessas matematicamente perfeita, a gente teria que pegar esse amarelo aqui e andar 90 casas para o lado com ele. A gente teria que andar 90 para ter o tom ideal de verde que conversaria com este amarelo aqui. Perceba que não foi muito difícil, eu só peguei o valor de 360 graus e dividi pela quantidade de cores diferentes que eu queria ter. Quando vocês forem fazer o processo de vocês, busquem essa quantidade de matizes até que dê um resultado redondo, um resultado inteiro, porque nós não temos 0,5 graus, a gente tem unidades inteiras. Então tente achar um cálculo onde você consiga um número redondo. Lembrando também que você não precisa ficar preso a isso, você não precisa ter perfeitamente essa variação de rouet exata. Eu acho que ter um número exato favorece você no futuro, talvez a gente tenha cores mais precisas, mas você não precisa ficar preso a isso, você pode escolher da forma como você quiser. A questão é que no passo inicial a gente precisa definir quantas cores nós teremos originais de matizes, no meu caso eram 12. Depois que a gente decidiu quantas cores nós vamos ter que ignorar isso daqui, eu construí essas cores só para mim ter uma noção delas, para mim ver como estavam todos os tons que eu tinha conseguido através desse cálculo matemático, eu estava satisfeito com eles, mas por hora a gente vai ignorar eles e vai construir a nossa matiz inteira, os tons claros para os tons escuros da nossa matiz. Agora a gente vai começar a mexer nesses 3 valores que são o HSB. De início, a primeira coisa que eu fiz quando eu estava criando essa paleta foi criar os tons mais claros dela. Porque como eu falei para vocês, o meu jogo vai ter bastante cores claras, então eu comecei por eles porque eu considerava eles os mais importantes. E o que eu fiz aqui? Lembrando que a gente tinha esse tom como inicial. Para mudar ele, a única coisa que eu fiz foi mexer um pouco na saturação. Por que eu não mexi nos outros dois se eu tinha falado que tinha que mexer em tudo? Primeiro porque o brightness já estava em 100%, então não tinha como eu aumentar mais para clarear. Segundo que o amarelo já é a cor mais clara do espectro das cores, então se eu mexesse no rouet aqui, eu iria acabar escurecendo. Então eu optei por essas cores claras apenas diminuir a saturação, porque a saturação me aproximaria do branco e lógico eu teria uma cor mais clara. Aqui eu não segui nenhuma regra matemática não, tá pessoal? Eu fiz de olho, eu peguei esse tom de amarelo aqui, fui diminuindo a saturação, fui pintando, até conseguir um resultado que visualmente para mim estava agradável, e esses foram os meus tons claros de amarelo. E depois dos tons claros eu parti para fazer os tons escuros então. Nos tons escuros a coisa ficou um pouco diferente. Como eu não tinha essa limitação de o amarelo já estar no tom mais claro, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar rouet shift nessas cores. Eu quero que vocês prestem atenção só no rouet. Os valores de baixo vão alterar também, mas a gente já fala deles. A gente começou o amarelo em 60 graus nessa posição do rouet. E conforme eu fui escurecendo o tom desse amarelo, eu fui andando 10 graus para a esquerda, em todas as cores. Por que eu fiz isso? Porque eu queria aproximar esse tom do amarelo vindo em direção ao roxo, porque o roxo é uma cor bem escura. O azul e o roxo são as cores mais escuras. Então, na vida real, as cores mais escuras tendem a ser puxadas para lá. E eu poderia fazer isso para o outro lado também. Eu comecei no amarelo, eu poderia ter andado para a direita ao invés de andar para a esquerda. Porém, aí eu teria um amarelo com tons escuros de verde. E isso não era tão legal, eu não queria um amarelo desses, eu queria um amarelo que escurecesse indo para o tom vermelho, por isso eu escolhi andar para a esquerda. Mas a questão é que você tem que definir o seu padrão. Eu escolhi caminhar para a esquerda, indo para o vermelho, alterando 10 graus em todos os tons. Essa foi a primeira coisa que eu fiz para construir a minha primeira matiz de tons de sombra. A segunda coisa que eu fiz foi mexer na saturação. Vocês lembram que a saturação, conforme ela clareava, ela ia diminuindo para se aproximar do branco? Então, para o lado contrário, o que eu fiz foi aumentar a saturação. Nos tons iniciais, entretanto, eu mantive a mesma saturação, mas a partir de determinado momento perceba que eu aumentei um pouquinho. Eu não fiz alterações tão grandes na saturação assim, mas eu aumentei a saturação dos tons escuros
para ter contraste com os tons claros. Lembra que eu falei para vocês que eu queria ter contraste? Então por isso que eu segui essa lógica. E todas as cores, menos essas que são bem claras aqui, vocês percebem que estão bem saturadas, porque eu queria um jogo bem chamativo. E quanto à parte das sombras, do brightness dessas cores, o que eu fiz foi simplesmente ir diminuindo esse brightness para mim ter tons mais escuros. Eu não segui nenhuma regra específica para mexer no brightness aqui e nem na saturação, tá? Eu fiz tudo no olho. A única regra que você precisa seguir do brightness, que você tem que respeitar, é que os tons mais escuros são mais escuros, né? Aqui a imagem em preto e branco mostrando para vocês que conforme a gente foi escurecendo a cor, a gente mexeu no ruê, mexeu na saturação, mas obrigatoriamente essa cor tem que ser mais escura. Você não precisa seguir os mesmos números que eu segui, aqui a mesma lógica de diminuição do brightness, mas você precisa que as cores estejam mais escuras do que a outra conforme for descendo, tá? Façam de olho, façam testes, até vocês conseguirem essa primeira matiz aqui, essa primeira paletinha dos tons claros e dos escuros do amarelo. E agora que a gente construiu a nossa primeira paletinha aqui, a gente concluiu a matiz do amarelo indo do claro e para o escuro, é que a gente vai usar aquela lógica que a gente tinha construído no início, de nossas matizes estarem andando 30 graus para o lado. 30 graus porque eu escolhi 12 cores, se você escolher quantidades diferentes esse número pode mudar. A questão é, você definiu um número de variação, siga esse número, porque a gente vai usar ele agora para criar as outras paletas das nossas matizes. O que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa paletinha de cores aqui e vai aplicar essa variação de 30 graus em todas as cores. O amarelo inicial era 60, então esse segundo verde vai ser 90. Este amarelo aqui era em 50, a gente vai aumentar 30 graus dele, que vai para 80. A gente vai fazer isso em todas as cores. Mas felizmente o Photoshop tem uma ferramenta que faz isso automaticamente. Se eu apertar Ctrl U, eu vou abrir a ferramenta de matiz saturação. Então aqui no matiz eu posso colocar 30 graus já a mais e ele vai me dar todas as cores alteradas. Se eu quisesse ir para o outro lado, bastasse que eu colocasse menos 30, ele iria para o lado oposto. Mas no caso aqui, eu vou colocar 30 graus e pronto. A gente já tem a nossa segunda paleta que diz respeito à matiz do verde. A gente vai fazer isso em todas as cores. A gente vai pegar a cor, vai mudar a matiz dela e vai ter uma nova matiz dentro da nossa paleta. A gente vai fazer isso para todos os tons até que a gente englobe esses 12 que a gente tinha feito o cálculo aqui. Perceba que a paleta já está praticamente concluída. A única coisa que eu fiz foi construir uma única linha de cores e multiplicar essa linha mudando apenas a lógica do ruê. Porém, se você observar aqui agora nessa paleta, essa paleta aqui é o resultado apenas de eu pegar o amarelo e mudar o ruê dele em 30 graus. Só que olhando aqui, você percebe que tem uns tons de azul que estão meio misturados, eles estão iguais, sem falar que esse tom escurão aqui parece que é mais claro que esse azul inicial. Se eu colocasse em preto e branco, você veria que não é, ele é bem mais escuro. Só que cores é uma bagunça, olha só, não deu tão certo em todas as cores, algumas ficaram confusas. Então depois que eu tinha concluído matematicamente a minha paleta, eu fiz os ajustes que eu considerava necessário para melhorar essa paleta. Eu mudei os tons aqui do azul e principalmente do roxo ali embaixo, que estavam entrando em conflito e não pareciam tão legais da forma simplesmente original e matemática. Se eu deixar em preto e branco, vocês vão ver que ficou uma bagunça nessa correção que eu fiz. Porém, visualmente, na minha opinião, ela ficou um pouco melhor. Então, no final, quando vocês terminarem o cálculo matemático, faça ajustes. Para fazer esses ajustes, eu mexi só na saturação e no brightness das cores, até que ficasse visualmente agradável para mim. Por conta desses ajustes finais, que eu considero importante naquele passo inicial, quando a gente faz a mudança do ruê geral ali, que eu escolhi andar em 30 graus, por isso que é importante a gente escolher um número redondo e matemático. Porque não importa o que você faça, cara, você vai ter problemas construindo a tua paleta. Só que a partir do momento que a nossa paleta foi construída matematicamente correta, fazer esses ajustes aqui vão ser mais fáceis e a nossa paleta vai estar um pouquinho melhor no final.
tá certo? Mas aqui ainda nesse finalzinho da minha paleta eu ainda achava que não estava pronta essa paleta, não estava suficiente, porque aqui eu tenho cores saturadas, mas a gente não constrói imagens só com cores saturadas. Predominantemente as cores vão ser saturadas, mas não existem só cores saturadas na vida real e nessas imagens felizes aí de referências felizes. A gente precisa de cores desaturadas. Então o que eu fiz? Eu dupliquei essa paleta inteira, certo? Eu peguei a mesma paleta e mexi só na saturação dela. Diminuir a saturação no final para mim ter exatamente as mesmas cores que eu tinha inicialmente, só que uma versão acinzentada delas. E nesse patamar aqui eu tinha minha paleta pronta e era essa paleta que eu ia usar para produzir os materiais do meu jogo. Entretanto, essa é uma paleta relativamente pequena ainda, apesar dela ser uma paleta grande. Ela é pequena porque ela não engloba todas as cores. E se eu precisar de uma cor que não existe nela, ou se eu usar uma cor dela e não ficar legal, como eu faço para criar cores novas? É isso que eu vou te mostrar agora. Eu construí essa abóbora aqui bem rápido para mostrar para vocês como a gente faz quando a gente não tem cores legais na nossa paleta em casos específicos. Um dos pontos fracos da minha paleta é que eu não tenho tons de laranja tão bons assim. Todos os laranjas dela ficam estranhos nesse contexto. Eu quero uma abóbora e ela é laranja. Mas se eu usar todas as cores que eu tenho disponíveis aqui, que são semelhantes a um laranja, nenhuma delas funciona muito bem. Eu acho que não casa com a mensagem da abóbora. Não é esse o laranja que eu quero. Então, o que eu faço nesses casos? O processo é bem simples. Primeiro de tudo, eu escolho a cor que está mais próxima da cor que eu quero. No caso, é esse laranja com uma cor estranha aqui. Depois disso, eu vou alterar um pouco, tá? A alteração não pode ser brusca. Eu vou mexer um pouco nos valores HSB até ter um laranja um pouco melhor. Aqui no Photoshop, a gente tem uma vantagem que o seletor de cores mostra pra gente a cor atual e a cor nova que a gente está escolhendo. Então eu consigo mexer observando, comparando as duas cores para que elas não fiquem diferentes. Tipo, por exemplo, aqui essa cor mudou totalmente, não serviria. Então para mim achar um laranja ideal, eu vou mexer aqui no HSL, no HSB, até ter um laranja melhor, mas ele ainda estar semelhante ao laranja inicial. Se eu pintasse aqui essa abóbora agora, olha como esse laranja ficou muito melhor. O que eu fiz aqui nesse laranja? Eu simplesmente aumentei um pouco a saturação e aumentei um pouco o brightness. Nunca dá para mexer num valor isolado, porque quando a gente mexe em um, os outros se desbalanceiam. Eles geralmente caminham juntos, principalmente a saturation e o brightness. Eu gosto de usar essa ferramenta do Photoshop porque eu já estou vendo aqui as cores, então eu consigo mapeá-las de uma forma mais objetiva só mexendo na direção do cursor. Se no teu software não tiver algo do tipo, não se preocupe. Faça testes mexendo na saturação e no brightness, nessas cores, que uma hora você vai encontrar o resultado que você deseja. Às vezes eu mexo no Hue também, mas eu vou falar para vocês, nós já construímos uma paleta matemática. Eu evito mexer no Hue o máximo possível para não correr o risco de ter cores que não são harmônicas entre si. Tá certo? Mas agora vocês sabem como construir suas próprias paletas. Eu espero que vocês agora não se prendam mais a paletas prontas, que vocês consigam criar artes cada vez mais da forma como vocês querem. Eu agradeço por vocês terem visto esse vídeo até aqui, pessoal. Se você gostou dele, se você acha que ele te ajudou, deixa um like aí e me diz no comentário o que você achou desse vídeo, se ele foi legal, ou se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto, que eu vou fazer o máximo possível para te esclarecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos e até a próxima, pessoal!